Oi meninas, quero então hoje ensinar a aula desse estojo. Ele é um estojo feito com a sublimação e feito numa impressora A4, tá? Ele é super espaçoso, ó, vou mostrar pra vocês que cabe tesoura, cabe o lápis de cor, canetas, super espaçoso, ó. A gente só colocou algumas coisinhas e ainda cabe muita coisa. Ele é feito com forro impermeável também. Então, na descrição dessa aula, eu vou estar deixando para vocês os materiais necessários e também um pacote de artes para quem quiser adquirir também com molde editável, apenas para vocês personalizar, tá bom? Então, bora para a aula, certo? Então, eu tenho aqui os dois recortes já sublimados, estruturados no nylon 600. E a gente tem duas estampas, né? Aqui nesse lado, as duas partes estampadas, melhor, nesse lado a gente tem, então, o bonequinho aqui do Homem-Aranha e aqui o nome da criança personalizada, certo? Como a gente fez ele numa folha 4, na verdade, são duas folhas, a gente precisa unir essa costura, isso com a costura, certo? Então, eu vou precisar unir por esse lado, ó, pelo lado dos pés do nosso desenho, né? E aqui também um nome, porque senão vai ficar de cabeça para baixo, que a gente vai colocar o zíper aqui em cima, então precisa ficar certinho. Eu vou frente com frente, vou passar uma costura de margem de meio centímetro. Vou rebater essa costura aqui em cima. Certo? É uma peça muito rápida de fazer. Aqui, então, a gente já uniu aqui as duas partes. E eu vou colocar agora o meu zíper, tá? Então, eu vou começar aqui pela parte do nome. E também vou colocar o zíper frente do zíper com frente da estampa. Ou seja, os dentinhos com a estampa, ok? Aqui a gente vai passar uma costura de meio centímetro. Ou então aqui, ó, a margem do seu calcador. Vou destacar aqui novamente. E vou para o outro lado, deixando uma sobra desse lado, certo? Mesmo processo. Meio centímetro, uma costura reta. Certo? Como eu vou colocar o forro aqui, é importante a gente colocar ele antes de rebater aqui a costura, porque senão não dá depois, tá? Bem, cortei então agora o forro. Eu estou fazendo forro no plástico bagum, tá? De momento, não tenho outra cor a não ser branca ou bege. Eu acho que essa cor aqui meio que combina mais do que a branca, então decidi por essa cor. Eu cortei ele um pouco maior, tá? Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar frente da estampa com frente do forro. E vou passar uma costura nas duas pontas do zíper aqui, ó. Tá? Se puder ser pela mesma costura aqui que a gente já fez, aí eu vou vir passando aqui, vou passar, depois a gente vai refilar, ou seja, cortar as sobras. Então, por isso que você pode cortar aí um pouquinho maior. Também para não ter risco depois de cortar errado, enfim. Pronto, então a gente fez essas duas costuras, eu vou refilar aqui, cortar essas sobras. Recortei essas duas sobras, então a gente vai desvirar, tá? Esse estrofe. Pronto, a gente desvirou. E agora, eu vou passar uma costura por toda a volta desse meu estojo, tá? Ele é muito simples de fazer, vocês vão conseguir fazer ele muito rápido, o que vai deixar ele uma peça super lucrativa também, né?
Então, eu vou passar aqui uma costurinha em toda a volta dele e já venho mostrar ali pra vocês. Bom, gente, então agora eu passei uma costura em toda a volta e eu vou, então, recortar todas essas sobras, olha. Pronto, recortei tudo, então, agora a gente precisa fechar esse estojo com o zíper, com o cursor. Então, eu cortei aqui a pontinha, agora a gente vai fechar ele. Eu gosto de fechar ele pelo avesso aqui. Pronto, a gente fechou, então, com o cursor. E outro passo que a gente vai fazer antes de começar a fechar os cantos dele, as caixinhas de leite, é colocar os puxador. E para isso, eu estampei da mesma cor aqui, ó, do meu estojo, né, da estampa principal, 2 quadradinhos, que eu vou fechar eles. Se você quiser fazer apenas em um lado, né, um puxador em apenas um lado, tudo bem, não tem problema, mas eu vou fazer dos dois lados, fica mais fácil para a mãe abrir também a criança. Pronto. Quando a gente faz uma peça assim, que vai apenas o nylon, assim, sem viés, sem acabamento, né, eu gosto de dar uma queimada aqui nessa ponta, porque não corre o risco de desfiar aqui, ó. Então, a gente vai dobrar ele e nós vamos colocar aqui, olha, no meio, que é naquela costura que a gente fez, né? Olha, mesma coisa nos dois lados, né? A gente vai repetir esse processo porque a gente tá colocando 2 puxadores. Pronto. Feito isso, assim, vamos começar a fechar. Então, a gente vai aqui deixar, ó, as 2 costurinhas rentes. E aqui, eu vou fazer o acabamento de todos os cantos com o meu viés de algodão mesmo. Só vou recortar aqui. Bom, então aqui eu vou pegar esse viés mesmo. Eu dobro aqui no meio. Pronto. Vou encaixar aqui. Retrocesso no começo e no final. E vamos fechar agora, então, as caixinhas de leite. Uma coisa que eu vou fazer aqui, para quem tá começando aí na costura, olha, aqui você vai achar o meio, olha, bem na dobradinha, e fazer um piquezinho bem pequeno, ó, em todos os 4 cantos. Por quê? Você vai vir aqui, ó, vai abrir o máximo que der o seu estojo e vai achar meio da costura aqui, da lateral que você acabou de fazer, com o meio do pique que você fez. Aí, vai vir fechando aqui, ó.
Bom, costurou os 4 cantos, agora para finalizar a gente então vai fazer o mesmo acabamento com o viés, tá? A gente vai recortar 4 pedacinhos aí do viés e a gente vai fazer o acabamento. Bom, nosso estojo, então, está pronto na parte interna e a gente vai só desvirar ele. Para desvirar, eu uso secador de cabelo aqui para dar uma aquecidinha no nylon e desvirar com mais facilidade. E está pronto, então, o nosso estojo. Você vai modelando aqui, ó, a costura quase nem atrapalha na estampa.